você é um perdedor. Ele vai começar a falar isso para você. E o que você tem que falar? Satanás, eu morri. Ele vai falar assim, não, você não morreu, você é orgulhoso, você é isso, você é aquilo. Ele fala assim, eu sou orgulhoso, eu sou isso. Você tem toda a razão, mas eu morri. Você pode ter cometido o pecado que for. Você vai, clama o sangue. Lógico, o sangue tem que vir antes. Uhum. Clama o sangue para que você tá purificado. Depois você lança para Satanás e para si, e diante de Deus, eu morri. Essa é uma verdade. Quem disse que você morreu? Quem disse que você morreu? Deus disse que você morreu. Se você, depois de pecar, você fala assim, puxa, eu não sou um bom cristão, eu não tenho uma vida vitoriosa, eu tô vivo demais, você está dizendo que Deus está mentindo. Que Deus falou que você morreu. Deus falou que você morreu. Por isso você tem que ser batizado, irmão. Irmã, se você não é batizado, você não está aceitando esse testemunho de que Deus matou você. O cristão que não desce as águas, ele está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus falou assim, eu te matei no meu filho há 2000 anos. Senhor E se você não Jesus. vai para as águas, para a profundeza das águas, para dizer que você está, o seu velho homem está sepultado na morte de Cristo, você não dá essa confiança a Deus. Por isso que o batismo, por isso que se você não nascer da água, você não pode entrar no reino. Você tem que dar esse testemunho. E isso é espiritual, irmão. Isso é espiritual. O, aquele que é batizado, ele está dizendo o seguinte: o Egito, eu passei do Egito, agora estou no deserto. Agora, sabe que interessante? Se você olhar na história israelita, o sangue do cordeiro foi providenciado aonde? No deserto ou no Egito? No Egito. No Egito. Então Deus salva você quando você ainda é pecador. Deus salva você quando você ainda está no mundo, porque o Egito é um mundo. O príncipe do Egito, que é Faraó, é Satanás, porque Satanás é chamado do príncipe desta era. Quando Paulo entendeu isso, Paulo falou que quando os egípcios passaram pelo mar, eles foram batizados em Moisés. O que era ser batizado em Moisés? Ser livre do Egito. Só que nós cristãos não somos batizados em Moisés. Nós cristãos somos batizados em Cristo. O batismo de Moisés era um tipo do que seria o batismo em Cristo. Então nós somos batizados em Cristo. E o que é batizado em Cristo? O Egito é afogado para mim e eu sou afogado para o Egito. Ou seja, o Egito é crucificado para mim. Não é só eu que sou crucificado, o Egito também é crucificado. Eu vou até pedir para Arlete, capítulo 6, versículo 14. A Arlete vai ler. Mas longe esteja de mim glorificar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu E para o eu mundo. para o mundo. Ô, irmão, que palavra é essa, irmão? O mundo está crucificado, o mundo morreu. O mundo acabou para mim. Quando os israelitas passam pelo Mar Vermelho, eles vão para o deserto. Por quê? O deserto é o local que está próximo da terra. O Egito não consegue alcançar a terra. Por quê? Ele está longe. Quem faz fronteira com a terra? O deserto. Onde tem que estar o cristão? No deserto. Mas tem muito cristão que está no Egito. Por quê? Porque ele não afundou na água. Eu posso provar que o cristão está no Egito? Porque o sangue do cordeiro que foi derramado para salvar da morte o primogênito foi imolado no Egito e passado no umbral das portas no Egito. Então a nossa salvação começa lá de trás. Mas o nosso avanço, a nossa peregrinação começa quando eu dou os passos de querer avançar e ir para a terra. A terra, irmãos, é o reino. É o local da recompensa. É o local do desfrute. Como que os israelitas entraram no reino? Eles tiveram que pegar, eles tiveram que pegar a espada. Eles tiveram que enfrentar gigantes. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que o reino não é fácil. O reino é conquistado à força. Só que como eu vou conquistar o reino se eu ainda estou lá atrás? O sangue já estava sobre os judeus, só que eles não atravessaram o mar. Então eles estão um passo atrás. Irmão, se você está um passo atrás, você não reconhece ainda que você morreu em Cristo. Então, quando eu dou esse. Irmão, é coisa tremenda. Quando você tiver essa fé de que você morreu em Cristo, do nada vai acontecer um negócio em você que você muda. Você não consegue explicar o porquê. Você vai continuar pecando? Claro, claro que você vai. Só que assim, parece que entra uma força em você que cancela.
o poder do pecado. E pecar para você vai ser uma coisa, vamos dizer assim, atípica. Né? Quer ver um exemplo disso? Qual a diferença do padeiro que faz pão e da dona de casa que faz pão? Os dois fazem pão. Qual a diferença deles? A diferença do padeiro é que faz pão todo dia. Ele tem que fazer pão, produzir pão, fazer muito pão. A dona de casa, ela faz esporadicamente. O que isso quer dizer? O cristão, em relação ao pecado, ele não pode ser como o padeiro. Ele não pode pecar como se fosse uma coisa comum. Ele acordar, já vai pecando, mentindo, sendo grosseiro, brigando, fazendo coisas erradas, não se importando com isso. Você ter esse germe maligno em você e deixar esse germe maligno em você vazar, ser forte, isso aí é você ser como padeiro. Agora o cristão, ele comete pecado como uma dona de casa faz pão, esporadicamente. E quando ele fizer esse pecado, ainda assim ele tem que dizer, Senhor, eu jamais queria ter cometido esse pecado. Qual a diferença do cristão e do ímpio, do gentil, aquele que não é igreja? Os dois pecam. Os dois são pecadores. Só que um peca e sente prazer. O outro peca e sofre. Se você peca e sente prazer, vai orar. Fala, Deus, tem alguma coisa errada comigo. Será que eu realmente invoquei teu nome? Irmão, o Senhor quer chamar você. Então, Romanos 6 é a primeira experiência da vida cristã. Eu enxergar pela fé que eu morri. Essa cruz, irmão, você não tem que fazer nenhum esforço, não é por esforço, não é por negar o eu, não é por você tomar algum partido. Não, essa morte, essa cruz é por fé. Satanás não quer que você descubra isso. As igrejas evangélicas não fazem a menor ideia disso. Por que o Watchman fala numa vida que vence? Você tem que chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu peco. Eu gosto de pecar. Eu sou pecador mesmo. Só que eu quero que o Senhor venha e faça eu experimentar o morrer de Cristo. As igrejas, de um modo geral, os grupos, de um modo geral, eles querem que você sempre recorra a eles na luta contra o pecado. Só que você não tem que recorrer a homem nenhum na luta contra o pecado. A luta contra o pecado começa com um fato histórico. Você reconhecer que você já morreu. Irmão, o dia que você sentir isso que eu estou falando aqui, eu oro a Deus que você sinta essa revelação. E você sentir, escreva no papel o dia que você teve essa revelação. O dia que você sentiu que você morreu. Você creu nisso, com fé, eu morri. De fato, eu estava em Cristo há 2000 anos. Escreva isso no papel, você vai ver como a sua vida vai mudar. Lógico, vai vir as tentações, o diabo vai querer fazer você cair em pecado, mas você nunca mais vai esquecer isso.